reforço. Às vezes você não precisa nem contratar um jogador para que, quando ele volte, você sinta a diferença. É o caso do Yuri Alberto, que é uma expectativa no Corinthians, que ele possa estar disponível para enfrentar o Atlético Paranaense, jogo de volta da Copa do Brasil. A vantagem é corintiana, mas é sempre bom ter uma historinha a mais, uma carta na manga. Domingo de recorde na Holanda e provocação ao rival aqui no Brasil. Memphis Depay fez história com a laranja mecânica e o Corinthians aproveitou para alfinetar o Palmeiras com ironia nas redes sociais. 51 de verdade. Memphis Depay ultrapassou Robin van Persie e se tornou o maior artilheiro da Holanda. E o camisa 10 do Timão ainda marcou mais um gol na vitória holandesa sobre a Lituânia por 3-2 pelas eliminatórias europeias e chegou a 52 gols pela sua seleção. Memphis Depay encerra sua participação nessa data FIFA pela seleção e retorna ao Brasil focado na partida do Corinthians contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil na quarta-feira. O Alvinegro ainda tem outros 4 jogadores convocados por suas seleções nesta data FIFA e pode poupar alguns deles pela logística e condição física. José Martínez, que está com a Venezuela, Ángel Romero com o Paraguai e Félix Torres do Equador ainda podem entrar em campo amanhã pelas suas seleções. Já o goleiro Hugo Souza, convocado pela seleção brasileira para o jogo contra a Bolívia em El Alto pelas eliminatórias sul-americanas da Copa, é esperado no gol alvinegro. O Corinthians organiza uma logística para ter o arqueiro de volta a tempo para a decisão em Itaquera. Quero estar em campo lá, quero estar em campo aqui, mas acho que o torcedor pode ficar tranquilo que eu vou estar em campo no próximo jogo, da forma que tiver que ser, do jeito que tiver que ser. Mesmo se eu atuar lá ou não, eu vou estar em campo no próximo jogo. Eu tenho certeza que tanto a CBF quanto o Corinthians vão achar a melhor logística para que eu possa chegar inteiro pro jogo e eu estou muito tranquilo em relação a isso. Tudo que tiver que ser feito eles vão fazer. O Timão preparou um voo fretado depois da partida de amanhã na Bolívia para garantir que o goleiro esteja à disposição no dia seguinte aqui em São Paulo. E o Corinthians pode ter outros 2 reforços para o jogo de volta das quartas de final. O Yuri Alberto e o lateral Mateuzinho. Eles seguem participando dos treinamentos aqui no CT Joaquim Grava. E estavam presentes na atividade de ontem em pleno feriado. Mateuzinho ficou fora do último derby pelo Brasileirão por conta de uma sobrecarga no músculo posterior da coxa. E Yuri se recuperou da cirurgia de hernia inguinal em apenas 21 dias. O camisa 9 marcou 13 gols na temporada e é o artilheiro do Timão no ano. O Alvinegro fez mais uma atividade hoje cedo e amanhã Dorival Júnior fará os últimos ajustes antes do duelo contra o Furacão. O Timão tem a vantagem nessa partida em casa, já que venceu o jogo de ida pelo placar mínimo na Arena da Baixada. Acho que é muito importante. Temos muitos pontos para consertar, para evoluir na nossa equipe. Acho que temos um desafio muito grande pela frente, que é a Copa do Brasil. E depois a sequência no Brasileiro. Sabemos da evolução que o nosso time está tendo nos últimos jogos e temos que evoluir mais para que a gente consiga os objetivos que nós temos. Eu separei um corte aqui do programa Jogo Aberto da Band, do programa G4 da Band Esportes. Fica comigo até o final do vídeo porque tem novidade chegando no Coringão já para esse jogo de quarta-feira. O Corinthians tem aí um grande desafio pela frente. A gente sabe que o primeiro jogo lá a gente ganhou de 1-0, então temos a vantagem de jogar pelo empate e além disso tem uma boa notícia aí pro torcedor corintiano, então fica aí comigo até o final do vídeo, assim você fica por dentro das últimas notícias do Coringão. Mas antes, já se inscreve aí no canal, ativa o sino, deixa aí o seu like e também o seu palpite para o jogo de quarta-feira que a gente vai estar lá, hein? Vamos estar lá presente na arena, os ingressos estão esgotados, já não tem mais ingresso pro torcedor, salvo aquelas pessoas que de repente fizeram a reserva e não conseguiram ali efetuar o pagamento a tempo, então o ingresso ele volta para o sistema. Se você tiver a sorte de encontrar algum que volte lá para o sistema, aí você procura lá no site. Mas até então, a notícia que temos é que os ingressos estão completamente esgotados. Casa cheia, quarta-feira, Coringão nas quartas de final, rumo à semifinal da Copa do Brasil. Vamos lá para o vídeo. Estamos de volta com o G4 e agora para falar do retorno do trio Garro, Memphis, que virou o maior artilheiro da história da seleção da Holanda, e também do Yuri Alberto. É isso? Que beleza o Memphis, hein, Versa?
Ele fez 2 gols, a Holanda teve dificuldade para vencer. A Lituânia faz 2-0, tomou 2-2. E aí ele também faz o terceiro, né? Ele faz o primeiro e faz o terceiro. Só que esse primeiro gol já bastou para ele se tornar o artilheiro histórico, passando o Van Persie, hein? Van Persie era monstro, né? Sim. Jogava muito, né? Jogava. Nossa. Passou o Van Persie, 51 gols, e o Van Persie permanece então com 50, já aposentou, certo? Sim. Já aposentou. E agora, foi festejado pela UEFA, pela FIFA, obviamente pelo Corinthians, pelos torcedores, pelos seus patrocinadores também. Tá aí, ó. Tá aí aqui não, tá aqui também. Tá aí não. Tá aí os caras estão me dando uma flanela completamente injusta, né? Obviamente. Laranja mecânica, pô. Aí tudo bem, aí pode ser, porque a flanelinha é laranja. Ela é mecânica. Laranja mecânica. Tá aí, ó, 52, Van Persie ficou com 50. Runtelar era bom jogador também, né? Fazia mais gol do que era bom, mas tudo bem. E o Kluivert, sim. Sim. Esse era bom. Sim. E o Bergkamp era um monstro. Sim. Certo? Sim. Não pegava avião, né? Não pegava. Ele não gostava. Deixa aí. Aí, ó. E então E aí a data FIFA da Europa é muito mais decente do que a nossa. Ontem já acabou. E agora o Corinthians aguarda o retorno dele entre hoje e amanhã, para que ele possa estar em campo no dia 10, famoso quarta-feira, também conhecido como quarta-feira, diante do Atlético Paranaense, 9h30 da noite, Neoquímica Arena. Os ingressos estão esgotados para essa partida. Torcedor corintiano confiando, claro, na classificação para a semifinal da Copa do Brasil. E aí tá os gols desse. Esse é o primeiro gol que entra para a história, né? Até o próprio Koeman fez uma postagem parabenizando ele pela marca e tudo mais. De cabeça de novo, foi buscar. Ó. E aí esse é o gol da vitória, o 3-2. E então o Corinthians, com essa possibilidade, o Garro vai jogar. O Yuri também volta depois de... vai dar cerca de um mês, até um pouco menos de um mês, depois que ele fez a cirurgia de hérnia inguinal. Então o Corinthians, desde o jogo do Palmeiras, aquele da classificação do 2-0, não jogava os 3 juntos. E agora, então, a chance é grande, pelo menos, de retomar. A não ser que aconteça alguma coisa na logística do Memphis, em avião, mas eu não imagino, o jogo foi ontem. O problema maior vai ser Hugo Souza e Martínez, que jogam terça-feira, 9h30 da noite, um na Venezuela, o outro na Bolívia, para chegar em Itaquera, 9h30 da noite, 24 horas depois. Tem um avião já fretado para o Hugo, para o Martínez. O Corinthians ficou de informar depois, a gente não sabe se vai ser colocado aí, né? Para o Martínez também. Eu acho que para o Romero e para o Félix Torres, que são reservas, eu acho que não vai ter avião, eles retornam normalmente. Mas para o Hugo está confirmado, o Corinthians montou a logística para trazê-lo, porque vai saber, né? Pode ter disputa de pênalti e tudo mais. E os reservas do Hugo não são nem parecidos com ele, são meninos, e então você tem que fazer essa logística mesmo. E o Hugo Souza, então, retorna para o Brasil. Deve chegar à tarde, vai para a concentração, da concentração vai para Itaquera, não tem nem muito o que fazer. Não vai ter muito... Deve chegar por volta de... Tem alguma meta aí do Memphis de gol na seleção? Não, tá nada a ver. Não, seleção não. Aqueles bônus lá tem a ver mais com o Corinthians. Por exemplo, ele tem um bônus se ele for artilheiro do Campeonato Brasileiro ou o melhor jogador do Brasileiro. Não, mas sei lá... O que obviamente convocado, não vai... O Estevão tinha, né? Convocação valia uma grana. Convocação valia, por isso que eu perguntei. Mas é que normalmente é para brasileiro que vai... Pra... Não. Tô falando Palmeiras, quase todos têm. Estevão, Chelsea. Sim. Se o Estevão for bola de ouro também, ou... Pelo Chelsea, né? Tem outra coisa lá. São 4 milhões de euros. Sim. É bastante comum isso, aliás. Jamais eu vou esquecer quando lembra do atacante Everaldo, Queixada, que estava no América Mineiro, tempo atrás, está no exterior. E aí, um tempo atrás, depois que ele saiu do Corinthians, entrou com um processo trabalhista, aquela coisa toda de Corinthians. Quando eu baixei o processo, tem lá você é obrigado a anexar todos os dados, inclusive o contrato. Aí eu olhei lá, contrato do Everaldo, $500 mil se ele fosse convocado para a seleção brasileira. Aí eu fechei o PDF, falei, não. 500 mil para o Everaldo ir para a seleção. Então, assim, até o Everaldo tem bônus quando é convocado para a seleção e tal. Então, isso é meio uma prática comum. No caso dele, eu não acho. O jogo é quarta-feira. Quarta, 9h30. O Atlético está no seu melhor momento na Série B, né? 3 vitórias seguidas. 3 vitórias seguidas. Chegou em sexto, melhor colocação nas recentes. Tem um jogo decisivo contra a Chapecoense, que é o próximo, mas é só na terça-feira que vem. O jogo foi postergado para terça-feira que vem. Confronto direto ali pelo G4. Mas deu uma reagida na Série B.
Mas perdeu o primeiro jogo em casa, mas a situação do Atlético era sempre periclitante e tal. Agora tem uma luz para tentar voltar à Série A, né? Pelo menos agora... Deu uma acalmada, né? Memphis, Yuri, Garro, todo mundo de volta, Massá, no Corinthians. É um ótimo momento para eles voltarem, né? O Yuri tá momento decisivo, né? Tá. Momento... Vai estar sem ritmo, né? Mas, enfim, um mês fora... Vai demorar um pouco para ele ganhar corpo, né? Mas o jogo tá... É bom quando a gente fica mais velho, a gente pensa para falar, né? Mas o que eu ia dizer e vou dizer? O jogo tá resolvido, né? O Corinthians passou. Porém, futebol não é bem assim, certo? Então é bom ter uma preocupação, dar ritmo para o Yuri Alberto. Acho que o jogo serve, né? Mas tem que preservá-lo lá para dezembro, que é quando a coisa vai pegar mesmo. Provavelmente o Corinthians vai enfrentar o Cruzeiro na semifinal. Então, essa que para mim é a grande questão. Dar ritmo para ele é importante, mas futebol é um menino travesso, né? Às vezes ele dá umas... Ótimo ponto. O que você acha? Quem você acha que está mais próximo da vaga? Diante do contexto atual. O Corinthians, que venceu em Curitiba, mas o Atlético desde lá reagiu um pouco e tal... Ou o Cruzeiro, que fez 2-0 no Galo, mas não terá Caio Jorge, talvez não tenha Fabrício Bruno e talvez não tenha o Matheus Pereira. São os seus 3 principais jogadores. O Cruzeiro, né? A vantagem é muito grande, 2-0. E o Galo estreando o Sampaoli. Mas também... Eu também acho que não tá resolvido. Também não está resolvido, o Corinthians, para mim, está mais perto. Eu também acho. É clássico. Tenho dúvida. Não, eu também acho que o Corinthians está mais perto, mas... O Cruzeiro, a data foi péssima pro Cruzeiro. Foi péssimo. Nossa Senhora. Ele sai com o cenário e tá voltando completamente contra. Eu discordo do classificado, porque o exemplo da Sul-Americana que eu vou usar sempre ele. O Corinthians pega o Red Bull em Ribeirão, ganha de 2-1 e vem para Itaquera com uma vantagem de 1 gol. Ótimo. Dá 8 minutos do primeiro tempo. Garro, de fora da área, 1-0. Corinthians 3-1 no agregado. Deu 5 minutos de pane, tomou 2 gols de escanteio, vai para os pênaltis. Acaba 2-1 pro Red Bull, o Corinthians vai para os pênaltis e o Hugo Souza teve que salvar 3 match points para dar a vaga. Então, mas como que é o nome da competição? Copa do Brasil. Não, a outra. Copa Sul-Americana. Então, aí não é diferente. O foco do Corinthians é muito maior, cara. Sul-Americana sabe? Mas aconteceu com o São Paulo lá em 2023 contra o Sport. Ganhou, também. Jogo. 2-0, né? Ganhou 2-0 fora, né? Fez o primeiro gol. É mais surreal ainda. Abriu 3-0 na fazer gol. Vai para os pênaltis. Essa foi mais surreal, porque é invertido. Isso. Nossa Senhora. Se for para os pênaltis também, não tem como, né? O goleiro do Corinthians é muito bom nos pênaltis. Se ele tiver inteiro voltando Mas lá... o Atlético elimina o São Paulo nos pênaltis. Sim. Os caras bateram muito bem. O Santos que pegou os pênaltis, né? O Santos pegou o pênalti. Não, Gustavo Henrique renovou, é isso, Fessa? O Corinthians acabou de anunciar a renovação do Gustavo até 31 de dezembro de 27. O contrato dele acabava esse ano. Acho uma decisão muito, muito acertada da diretoria. Para mim, é o melhor zagueiro que o Corinthians tem no seu elenco. Alguém vai falar do outro lado, mas aí também não é muito parâmetro, né? Porque o melhor... Beleza, você pode contestar o nível dos zagueiros do Corinthians, mas para mim é disparado o melhor. Dentro lá, o que a gente sabe que é um grande líder que o Corinthians tem de grupo e tudo mais, o cara já é experiente, que encurta caminho, claramente, fundamental nas bolas aéreas. Nesses confrontos todos aí recentes com o Palmeiras, ele deve ter tirado umas 45 bolas por cima, assim, impressionante o desempenho dele. Acho que a decisão da diretoria é muito acertada, assim, você tem um cara lá, você renova o contrato, na teoria você gasta menos do que se você for contratar outro zagueiro, pagar direito econômico. Me parece que é uma decisão muito acertada. E o Jacaré também, o Corinthians renovou o lateral direito, porque não tem nenhum hoje para ser reserva do Mateuzinho. Então esse menino estava treinando, aí aquela coisa do profissional, evitar levar ele para o jogo para não acontecer o que aconteceu com o Cauê Furquim, mas aí também deu certo. Agora é jovem, 20 anos, se eu não me engano, 21. E vamos ver, talvez o Corinthians possa ter aí um bom lateral, pelo menos para ser reserva do Mateuzinho. Hoje não tem nenhum. E mais uma renovação importante, o Guinegão já tinha renovado também. Enfim, o Corinthians está tentando
no mínimo, se resguardar. Enquanto tem o transfer ban, não dá para contratar, não dá para inscrever ninguém, pelo menos você se resguarda e tenta manter os seus, assim, já é algo que já é louvável, enfim, já tenta, pelo menos, ter elenco, né? Sim, e você falou do Jacaré, preparação da Copa do Brasil, o que eu ia falar ainda sobre... Fala. Não, uma pergunta, o Stabile apresentou algo para... Hoje, os documentos... esses são os documentos dos cartões de crédito, né? Era hoje que a promessa é que o Corinthians envia hoje. Porque o promotor, o Consentino, está reclamando que o Corinthians está demorando para enviar os documentos. Exatamente. Né? Então, agora, a cobrança está firme dele e aí a promessa é que hoje vai chegar isso na mão lá do promotor e ele vai analisar. A pergunta era outra. Foi bom você ter lembrado disso, mas a pergunta é, o Stabile apresentou algum plano de estabilização financeira e econômica para o Corinthians ou vai seguir assim no dia a dia equilibrando o prato? Não, a princípio não, você tem a RCE lá para ser homologada, está bem nos finalmente ali para ser homologada, quase 400 milhões, 370 milhões, o que de alguma maneira dá um fôlego, porque esses 370 milhões, essas dívidas que já estouradas na justiça, essas pessoas ou empresas não podem acionar o clube enquanto estiver na RCE, e aí você vai repassando 5% de todas as suas receitas recorrentes, aquelas que o Massa diz, televisão, patrocínio, coisas que vão cair, direito de TV, campeonato, e 4% de venda de jogador. Então, tudo que entra, 4% vai para essa RCE e vai pagando todos os credores, dando tudo certo. De alguma maneira, é um pouco de fôlego, não vai resolver a vida do Corinthians, obviamente, a pressão financeira vai seguir grande. A prova disso é que o transfer ban não consegue tirar ele por conta de ter que pagar quase 40 milhões. Aliás, o Corinthians está tentando se antecipar nas conversas e evitar outros transfer ban. Então, está conversando com o staff do Roas, vai estourar daqui a pouco, não vamos sentar aqui? Você não quer que eu já te dou um qualquer? Vamos resolver? Eu já te dou um adiantamento aqui, você acalma, tira lá o processo e a gente parcela, para que aí você evita no mínimo mais um transfer ban, porque a FIFA tem todas aquelas punições, né? 2, você é visto de uma maneira, 3 é visto de outra, se demora para tirar é visto de outro. Então o Corinthians está tentando se antecipar. O Tadieres disse que, comigo não tem conversa, comigo é pagamento, quer antecipado, antecipa, mas paga tudo, dá uns 25 milhões. O Tadieres disse que não tem negócio, não tem negociação, não tem nada, quer o dinheiro na conta dele. Então o Corinthians está tentando pelo menos se antecipar a novos transfer bans. Já tem aquele lá do Santos Laguna pelo Félix Torres e aí está conversando com o Roas e com o Tadieres para se antecipar mais 2 aí. A não ter os mais 2. Esses que não ainda não estouraram. Estouraram ainda, mas... Tem a perda, já se sabe, mas você recorre ao caso da Suíça exatamente para ganhar tempo. Só que isso não estourou, não virou transfer ban. Quando você entra lá, a FIFA tem um lugar dela no site que é transfer ban. Aí tem lá os clubes do planeta todo, o Corinthians taulou o nome dele com o Santos Laguna. Como é que é a conversa com o Roas, com o staff do Roas? Vem cá, Roas. Te dou um O Corinthians pode sofrer penalização. Chamar o cara pro churrasco e dar só o vinagrete, toma o vinagrete, se vira aí, entendeu? Se é o bala, ele aceita. Ele aceita, claro, ele vira o vinagrete. Pode ter punição com perda de pontos? Sabe dizer? No mínimo mais 2 janelas ainda. Você teria que ficar com o transfer ban. Na terceira janela daria isso, certeza. Então passou uma, na próxima... Na próxima acho que ainda não teria problema. É que na terceira aí não tem muita conversa. Aquela vez o Cruzeiro, como estava naquela situação completamente Série B, sem dinheiro, não conseguia arrumar de canto nenhum. Então ele chegou a perda de pontos exatamente por isso. Se não me engano, na terceira janela. Tudo bem, não é uma situação confortável, mas você não pode deixar, né? Não, você não pode deixar. Mas... Assim, tem gente, inclusive, olha isso, tem gente que tem a tese, eu não sei se eu concordo com ela, que tem lá um dinheiro, tem quase todo o dinheiro para pagar o Santos Laguna, mas falta um pouquinho ali. Então com a Selic a 15%, vale a pena. Vale a pena o quê? Tem gente que está alegando que não vale a pena você pegar esse dinheiro e resolve as outras. Vai para o outro. Já que tem um estourou, evita ter... Paga os outros. Paga os outros e deixa lá. Porque um não vai te causar problema agora. Sei lá, até dezembro você tenta quitar, mas o outro você já tirou. Tem gente que tem essa tese, assim. Usa o dinheiro e paga quem nem virou transfer ban. E tem gente fazendo o seguinte, deixa para pagar no último dia, porque os juros é menor lá, dependendo da situação do país. Na verdade já deu a FIFA, né? 18% de juros e mais uma multa. O juros já até saiu.
Então, A pancada já exato. saiu. Aqui é com a Selic a 15% quase, né? Isso eu nunca fiz essa conta, mas talvez Faz possa a valer conta pena para você ver. Muito bem, Fiel. E olha essa última notícia aqui, ó. Patrocinador Master que pagou 268 milhões aos mulambos procura o Corinthians e oferece novo negócio. O Corinthians pode concretizar um grande negócio e mudar o patamar do clube nessa história recente em que o Timão atravessa uma grande crise financeira. O clube deseja mudar o name rights do estádio, Neoquímica Arena, pois acredita que os valores estão defasados em relação ao atual momento do mercado. A Hiperafarma, a farmacêutica que detém os direitos do estádio do Timão, que paga 300 milhões por 20 anos de contrato, o clube deseja mudar o cenário e tem conversas com a Betano, patrocinadora master do Flamengo, e uma das principais casas de apostas do Brasil. Apenas para estampar os uniformes do Flamengo, o vínculo entre a casa de aposta e o clube carioca gira em torno de 268 milhões anuais por mais de 3 temporadas. Segundo informações do jornalista Alexander Vieira, do portal Bola VIP, a Betano estuda apresentar uma proposta oficial para assumir de forma conjunta os name rights da Neoquímica Arena e o patrocínio master da camisa alvinegra. Atualmente, os espaços pertencem, respectivamente, à Hiperafarma e à Esportes da Sorte. E se for verdade, isso aqui é uma boa notícia, né? Porque a gente sabe que a Betano ela tem bala na agulha. Acho que é uma das maiores casas de aposta aí do Brasil atualmente. Os caras devem faturar muito, mas muito dinheiro, então acredito que eles têm sim bala na agulha para poder chegar aí com uma boa proposta. Se for bem pro Coringão, por que não? Que seja bem-vindo, né? Importante é o Coringão fechar aí novos contratos, se aproveitar do nome que tem, da marca que tem, porque a marca Corinthians ela é muito forte. Você vê que é algo interessante, né? O Corinthians, ele arrecada basicamente quase o mesmo que arrecada o Palmeiras e o Flamengo no seu auge. O Flamengo e o Palmeiras no seu auge arrecada basicamente igual, praticamente igual que o Corinthians arrecada na sua maior crise. Então agora você imagina o Corinthians arrumando a casa, o Corinthians sendo ali bem gerido, tendo alguém ali responsável, fazendo um bom trabalho. Meus amigos, não tem para ninguém. A marca Corinthians ela é muito forte e realmente é outro patamar. O Corinthians é outro nível. Infelizmente, até então a gente tem tido esses problemas aí por causa de pessoas que não tinham responsabilidade nenhuma, compromisso nenhum, que só pensavam no seu próprio umbigo e queriam estar ali na frente do Corinthians para benefício próprio, olhando para si próprio. Mas se a gente tiver alguém ali que olhe para o Corinthians, para o futuro do Corinthians, que seja alguém que ame o Corinthians de verdade e possa usar desse nome do Corinthians para poder potencializar mais ainda o clube, meus amigos, não tem para ninguém. O Corinthians é uma máquina e com certeza eu acredito que ainda vamos ter o privilégio de ver o Corinthians saindo dessa situação que se encontra e indo lá nas cabeças onde ele sempre deveria e deve estar. Beleza? Bom, vou ficando por aqui. Se inscreve aí no canal, ativa o sino, deixa aí o seu like, seu comentário, seu palpite para o jogo de quarta-feira. Qualquer novidade eu trago aqui pro canal. Tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!